Olá, meu nome é Lilian Anastácio e eu sou College Counselor há 4 anos, certificada pelo College Board associada ao International Association for College Admission Counseling. Agora vamos falar um pouco sobre tipos de faculdades nos Estados Unidos. Existem basicamente 3 tipos de instituição de ensino superior nos Estados Unidos. As Community Colleges ou Junior Colleges, Liberal Arts Colleges e Universities. A Community College é uma instituição menor, de menor porte, que oferece diploma em 2 anos. Aqui no Brasil esse diploma ele é chamado de tecnólogo, mas nos Estados Unidos ele é chamado de associado. Então você pode ser associado em artes ou associado em ciências. Existe um estigma sobre essas universidades que não condiz com a realidade. Os alunos que se formam nela, eles cursam apenas um major, por conta do tempo e do número de créditos. Muitas pessoas acham que essas faculdades elas não são boas. Porém, elas são uma ótima opção para famílias que não podem pagar muito e precisam de mais tempo para juntar dinheiro, porque elas são mais baratas e o formato das faculdades, da estrutura, permite que o aluno ele possa trabalhar enquanto ele cursa a faculdade, assim como acontece em praticamente todas as faculdades aqui no Brasil. Além disso, os alunos têm a opção de transferir os créditos quando eles terminam a Community College. Depois de formado, os alunos eles podem ir para uma universidade e fazer os 2 anos que faltam e receber o bacharel, que é um diploma de 4 anos. E muitas universidades, muitas community colleges, elas têm parceria com essas universidades. Então, o aluno ele faz uma faculdade que é mais flexível no campus e no horário, porque o campus normalmente é só um prédio ou são poucos prédios. E depois desses 2 anos, ele consegue ir para uma universidade. E muitas universidades são públicas ou então faculdades até mesmo privadas, como por exemplo Columbia University, tem parcerias com community colleges e esses alunos eles fazem os 2 anos como qualquer outro aluno e ganham um diploma de Columbia, por exemplo. Mas essa transferência de uma community college para uma university, ela deve atender algumas exigências e o aluno ele precisa estar atento para que essa transferência ela seja automática em alguns casos, dependendo da parceria, ou que ele possa fazer o processo para transferir para uma universidade. Já as Liberal Arts Colleges, elas são faculdades que têm como base e filosofia a formação individual do aluno, formação intelectual, além da formação acadêmica durante os 4 anos. Então, inicialmente o aluno ele não declara o major, a fim de experimentar várias áreas e depois decidir o major. Muitas liberal arts, na verdade, elas incentivam que os alunos não declarem o major justamente para cursar esses 2 anos undecided, sem decidir um curso, sem ter uma carreira e poder experimentar as várias opções que ele teria. As liberal arts colleges, elas podem ser uma boa opção para alunos que são indecisos, que têm múltiplos interesses, que tem uma vontade muito grande de conhecer, independente da área que ele vai trabalhar, ter um conhecimento maior de mundo, e alunos que também gostam de turmas menores, de aulas estilo seminar, que é quando você faz apresentações de trabalho ou discussões. Bem, para quem ficou na dúvida sobre o que é um major, eu tenho outro vídeo explicando o que é um major, o que é um minor. Então, qualquer coisa, só dá uma olhada nesse outro vídeo para tirar a sua dúvida. Já as universities e colleges, elas oferecem formação em 4 anos. Os alunos eles podem fazer o major e o minor, ou até mais combinações, double major ou double minor, double major e um minor, enfim. Essas combinações elas variam de acordo com os créditos adquiridos. Elas podem ser de uma área específica ou não. Então, existem faculdades que são específicas para business, ou para artes, ou para tecnologia. E faculdades e universidades que elas são, têm várias carreiras, não tem uma área específica ou um curso específico. A diferença entre University e College é que na University existe a educação continuada, mestrado, doutorado,
Já no college seria só graduação e no máximo mestrado. Também as universities e colleges, elas podem oferecer o que a gente chama de pre-grad, porque alguns cursos, como por exemplo medicina, odontologia, direito, veterinária, nos Estados Unidos elas são de pós-graduação e não de graduação. Então você precisa fazer 4 anos de um curso preparatório, pré-medicina, pré-odonto, e aí depois de terminar os 4 anos da faculdade, você faria o curso de medicina, odontologia, direito. Por isso, para quem está interessado em fazer, por exemplo, medicina ou veterinária, que são cursos que as pessoas olham bastante nos Estados Unidos, e odonto também, fiquem de olho nas universidades, porque algumas têm baixíssima aceitação de alunos internacionais por conta do tempo, né? Porque você vai ficar no mínimo 8 anos para fazer a faculdade, mais residência. E aí esses cursos acabam sendo muitíssimo caros e normalmente eles não oferecem bolsa por conta do valor, né, e do tempo de curso, assim, que é um curso muito longo. Então, para quem tem interesse nessas áreas, é interessante estudar as instituições e as exigências que podem mudar um pouquinho de faculdade para faculdade, para realmente pesar se é uma boa opção fazer esses cursos no exterior. Muitas vezes é uma boa opção fazer aqui no Brasil e fazer um mestrado ou especialização ou residência, no caso de medicina, odonto e veterinária. No caso de direito, fazer direito aqui e mestrado ou especialização fora, até porque direito lá nos Estados Unidos é o direito americano e não o direito brasileiro. Então não poderia, por exemplo, atuar no Brasil ou em qualquer outro país. Sim, existe diferença entre liberal arts colleges e universities / colleges. As diferenças, elas não têm a ver com qualidade, primeiro de tudo. Assim, a qualidade entre liberal arts colleges e universidades e colleges é basicamente a mesma. As diferenças se dão muito mais pela estrutura, por exemplo. As liberal arts colleges, elas são faculdades menores, então o campus é menor, as turmas são menores. Então, para quem não gosta de turma pequena, para quem não gosta de cidade pequena, liberal arts colleges, a maioria estão em cidades pequenas ou médias. Algumas até estão em subúrbios, mas a maioria é cidade pequena ou média. Já as universities, elas têm turmas maiores, elas têm mais dinheiro para pesquisa. Isso não quer dizer que tem mais dinheiro para bolsa. Liberal arts tem mais dinheiro para bolsa por conta de doações para bolsas especificamente. E a universidade tem mais investimento de empresas, de, enfim, pessoas com outros interesses para pesquisa. As aulas de universities, elas têm estilo lecture, que são estilos de aula que a gente está acostumado, o professor falando e a gente anotando, né, basicamente. Muitas das aulas são esse estilo, com turmas muito grandes. Enquanto liberal arts, as turmas são pequenas e as aulas elas têm mais discussão, tem mais seminário, mais apresentações. Então, para quem talvez seja muito tímido, liberal arts não seja uma boa opção, talvez. As universidades, elas podem oferecer mais majors e minors, ter currículos mais amplos, né, oferecer maiores possibilidades de mistura ou até mesmo novos programas, né, propor programas e aí eles criarem novos, o aluno propor e a universidade cria novos programas. Mas como eu já disse, a qualidade entre liberal arts e universities ou colleges não é um problema. Tem basicamente essas questões de ordem mais prática para essa decisão. São essas questões de ordem mais prática. Bom, tendo esclarecido, né, essas diferenças, esses pontos, agora eles trabalharem na busca de faculdades de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo.